Olá, bom dia, que a paz do Senhor possa reinar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Estamos hoje de forma diferente aqui, estamos para gravar também esse momento, para nós conversarmos, falarmos da palavra do Senhor. Estamos aqui, estou ao lado do Coronel Alexandre. Um bom dia aí. Estamos juntos, bom dia a todos, que Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja com você. Amém. Então, essa é a live da Capela Sebemano, Corpo de Bombeiros. Nós estamos mais uma vez reunidos na Capela Sebemano e passando para trazer a palavra, compartilhar com você. Você, bombeiro militar, onde quer que você esteja, de serviço, de folga, em qualquer lugar, você pode abrir esse aplicativo aí, essa mensagem, compartilhar com alguém, mas primeiramente que você possa gastar um tempo, ouvir, estar atento ao que Deus tem a falar ao seu coração. Me permita fazer uma oração inicial, que essa oração possa, desde então, vir sobre as suas ansiedades, sobre tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, que Deus possa vir com resposta a você neste dia. Senhor meu Deus, estamos aqui neste momento, Pai. Independente do horário que essa pessoa nos assiste, Pai, que Tu possa tocar no coração através da Tua palavra. Meu Deus, é bom poder estar compartilhando de Ti, poder mergulhar, Senhor, diante de tudo aquilo que tem nos proporcionado através das Escrituras Sagradas. Coloca em nossos corações, usa o Coronel Alexandre, usa a mim, Senhor, que o Teu Espírito Santo tome este lugar, porque a Ti pertence honra, glória e louvor, e que tudo seja exaltado, Senhor. Em nome de Jesus esteja conosco. Amém. Queridos, nesse dia nós vamos compartilhar a palavra aqui. O Coronel Alexandre separou um texto aí de Mateus 24. Nós estamos diante de um cenário, né, Coronel Alexandre, que ele sempre desperta, sempre que se mexe, na verdade, com o que é rotina do ser humano, ele sempre fica alerta. É interessante porque quando nós vemos um cenário que muitas vezes nós confrontamos com os ensinos de Jesus, nós vemos que a palavra do Senhor ela continua atual, é uma palavra que ela é viva, que ela é eficaz, que é para esse tempo também e que nós precisamos estar alerta. E Mateus 24 vem trazer esse ensinamento através da própria pessoa de Jesus. É um texto profético para o tempo, não só um tempo, mas para todo o tempo. É um texto profético. E eu gostaria que o Coronel Alexandre iniciasse aí, já compartilhando conosco. De geração em geração, né, essa palavra vem se renovando, né, é uma palavra viva, né, e aqui a palavra de Deus aqui, Mateus 24, que fala do primeiro momento da destruição do templo. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Com essas palavras, no primeiro momento, a gente pode destacar dois momentos aqui. O primeiro, que é Jesus estava saindo do templo, se retirando, e os discípulos estavam se admirando disso, mirando naquelas construções. Esse templo de Jerusalém construído e grandioso, chamava a atenção daquele pessoal, daquelas pessoas, especialmente no caso aqui dos discípulos. Mas a palavra, ela diz que Jesus fala: não ficará pedra sobre pedra. A construção do templo estava firme, estava de pé, as pessoas estavam frequentando o templo, mas no ano 70 depois de Cristo, o segundo templo foi destruído. Eu separei um texto aqui que o general Tito recebeu a tarefa de sufocar uma revolta na Judéia, e Jerusalém foi incendiada. E desde então o templo não se pôs mais de pé. Até os dias de hoje não ficou realmente pedra sobre pedra. O que sobrou do templo? Apenas um muro. Apenas um muro sobrou do templo. Então, isso aqui que Jesus falou já se cumpriu. Já se cumpriu.
profeticamente esse texto, na verdade, ele traz respostas não só a uma pergunta, né? Porque como o senhor bem mencionou sobre a questão da admiração dos discípulos sobre o tempo, né? E que Jesus, com essa resposta, diz: olha, vai acontecer destruição. Eu até respondi a fazer aqui um comparativo, é como se alguém viesse do interior aqui e fosse visitar o nosso Teatro Amazonas, né? Verificando toda ali aquela obra, ficando admirado com aquilo, e alguém dissesse assim: olha, isso aqui vai chegar um tempo que vai ser destruído. E aí, profeticamente, né, no ano 70 depois de Cristo, a primeira resposta desse texto já foi respondida, já aconteceu, né? E no versículo 3 continua Jesus o seu sermão profético dizendo: no Monte das Oliveiras, já sabe Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, ele pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. O que acontece? No primeiro momento, eles se admiraram da construção. Jesus falou da construção. Nesse momento, eles perguntaram quais são os sinais e quando acontecerá a vinda do Salvador, né? A segunda vinda, né? Muitos não acreditam na segunda vinda de Cristo. Muitos estão vivendo a vida de maneira dissoluta. Mas a palavra, Jesus vai explicar aqui, que vários sinais acontecerão antes dessa segunda vinda dele. Vários sinais serão dados para que as pessoas entendam que devem se converter, que devem mudar os seus caminhos, as suas direções, para que, quando ele vier, elas encontrem com ele, encontrem a salvação. Então, Jesus fala: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Aqui eu abro um parêntese para o que está sendo pregado no dia de hoje. Hoje existem vários pregadores que estão buscando seguidores, buscando pessoas para estar lotando suas igrejas ou suas lives ou seus canais, seus sites, enfim. Hoje nós percebemos isso, mas muitos falarão em nome de Jesus, muitos enganarão e muitos serão enganados. Hoje a palavra está sendo distorcida, está sendo adaptada à realidade de cada um. A palavra hoje está sendo conduzida para agradar os ouvidos das pessoas, para que elas não saiam da igreja, daquela determinada igreja, ou para que elas não saiam daquele determinado canal de internet, de YouTube. A palavra está sendo agradável aos ouvidos das pessoas e adaptada. Eu até separei uma passagem aqui, um vídeo que eu assisti de um pastor que me surpreendeu bastante. O pastor chegou a dizer assim, que iria ser convidado para ir para uma boate. Ele iria, desde que ele não entrasse em pecado. Então, assim, qual o exemplo que nós estamos dando para os demais, para os fiéis, para aqueles que estão dentro da igreja? É uma reflexão que eu faço. Então muitos falarão em nome de Jesus, mas Jesus não está nele. Enganarão a muitos, enganarão as pessoas, enganarão, e as pessoas serão enganadas por eles. Isso entraria então na apostasia da fé, apostatar da fé, e que está dentro do texto, né? Como um dos sinais da volta de Cristo, essa apostasia, achar que se o homem criar suas próprias doutrinas, muitas correntes teológicas, muitas vezes, que levam a pessoa a uma humanização da fé. Tudo
que é conveniente ao ser humano. Jesus não veio, a grande verdade é que Jesus não veio para esse século, para esse mundo, para nós humanamente, só que nós queremos humanizar as coisas da fé. E a apostasia da fé está muito relacionada a essa humanização das percepções de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual, o reino de Deus é um reino eterno, é um reino para não se viver palpável nas coisas humanas. Mas o que o ser humano faz? Ele acha e verifica o que é conveniente para ele, como ser humano, e ele adapta para a Bíblia, os ensinos bíblicos. Isso vai levando ao esfriamento, né? Vai levando ao esfriamento, a deixar, a relativar as coisas de Deus, a preocupação com uma vida em santidade, com uma vida em castidade, vou colocar assim esse termo, em Deus, sabe? Se privando, né, do pecado, se guardando do pecado, e muitas pessoas acham que isso é irrelevante na vida, na carreira da fé. E é essa a preocupação, e isso que o inimigo das nossas almas se aproveita. Quando a pessoa não fala, está pregando a palavra, mas não fala do arrependimento, não fala da novidade de vida, que é transcrito no livro de João, né, do nascer de novo, não fala do se arrepender, realmente a palavra fica pela metade, porque muitos acreditam que a palavra, ela é só amor, ela só vai na direção do amor. Ok, ela vai na direção do amor, mas ela também vai na direção da justiça. Ela também caminha junto com a justiça. Então ela fica pela metade. Por quê? Porque a justiça desagrada aos ouvidos de quem quer, de quem ouve. A justiça não, olha, para você andar por esse caminho, você tem que abrir mão disso aqui. Não, essa parte de abrir mão disso aqui, ela fica em segundo plano. Ela fica, abrir mão do pecado, fica em segundo plano. Então muitos acreditam que esse é o caminho. Não, o caminho é daqui, ó, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Se você falhar, Ele é contigo. Se você errar, Ele é contigo. Não, Ele é com você, mas você tem que se arrepender do teu pecado. João Batista, a voz que clama no deserto, falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Então cabe a nós, estudando a palavra, nos arrependermos dos nossos pecados. Cabe a nós caminharmos em vida nova, caminharmos em vida com Deus, para que depois nós aproveitemos dessa intimidade com Deus e na sua benignidade, na sua bondade, no seu amor, venha nos socorrer. Mas o primeiro passo é arrependimento. E a palavra arrependimento, ela caminha junto com abnegação, caminha junto com deixar a vida velha, deixar o pecado, abandonar os vícios, abandonar os desejos da carne, abandonar tudo que não é de Deus. Muito bom. Leia para a gente aí o versículo 7 e o versículo 8, para a gente entrar em um assunto que muitas vezes hoje ele está muito atual. Certo. Vamos começar no 6 então. E certamente ouvireis falar de guerra e rumor de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio da justiça. Fez referência a esse texto, porque esse texto ele chama a atenção, porque nós estamos vivendo em uma época bem descrita por esse texto: guerras, rumores de guerra, terremotos, fome, né? Há estudos, né, da ONU, inclusive, com a falta de alimento para o mundo. E aí, quando nós vemos essa perspectiva toda, e aí eu até fui indagado por um amigo, e disse: será que é a volta de Jesus mesmo? Será que eu tenho que já me converter? Aí o texto fala uma palavra que eu achei bem interessante:
não vos assusteis. Só que as pessoas estão assustadas. Quem não tem, aí volta lá para a questão, quem não se arrependeu, quem não se entregou, quem não tem certeza da salvação, quem não confia em Deus, está assustado com o cenário. E deve se assustar com o cenário porque não tem esperança, não se entregou a Deus. Agora, aqueles que creem, aqueles que acreditam na palavra, que têm fé no Senhor, não devem se assustar. Por quê? Porque isso é só o princípio. É doloroso dizer isso, mas vai pela palavra que ela está dizendo, né? Então, assim, nós devemos sim, em todo tempo, estar vigilantes, nos arrepender e correr para Cristo, nos entregar a Ele e ter a Cristo como nosso refúgio, um lugar seguro. Eu assistindo a reportagem, principalmente sobre essa questão da guerra entre Israel e Hamas, e vejo o quanto as pessoas se preocupam em correr para um lugar seguro. Quando toca uma sirene, eles correm para os lugares seguros, subterrâneos, locais que bunkers, né? E eles correm para lá. E a palavra já nos orienta que o lugar seguro é em Cristo. Porque mesmo que sejamos afrontados no corpo, mortos também, mas nós estaremos num lugar seguro em Cristo. E para complementar, Lucas 21:11, ele ainda acrescenta mais uma palavra. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Pestilências, epidemias, né? Né? E haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, epidemias também já vem acontecendo, né, na história, mas a epidemia que a gente passou há pouco tempo atrás, ela foi uma pandemia, ela não foi foi uma epidemia de grande proporção, foi uma epidemia que atingiu todos os lugares do mundo. Então, assim, a palavra, cada vez mais a gente vai percebendo o aumento das coisas que estão acontecendo e a diminuição do tempo entre as coisas, né? A quantidade de terremotos, a quantidade de problemas climatológicos que vêm acontecendo, eventos naturais, elas vêm diminuindo a sua distância. É como as contrações de uma mulher em trabalho de parto. E você que é mulher, sabe, já é mãe, já foi mãe, sabe que as contrações elas são espaçadas, mas a partir do momento em que elas começam a ficar mais repetitivas em menor tempo, significa que está chegando a hora. E continua Jesus com sua palavra: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos cristãos hoje estão sendo perseguidos como nunca. Os cristãos hoje estão sendo perseguidos em países em que a Bíblia não entra. A religião, a maior religião hoje do mundo não é cristã. Os cristãos não podem mais falar a palavra, muitas vezes, na rua, que são atacados, ameaçados. Eu assisti vários vídeos de cristãos com a Bíblia e as pessoas passarem e ficarem tentando arrancar a Bíblia da mão do cristão, debochando do cristão, humilhando o cristão. Muitos não podem falar da palavra nos púlpitos e nos altares, porque ofende uma determinada classe A, B, C ou D. Podem até ser processados, pela justiça serem até presos. Então, muitos estão sendo perseguidos. E é necessário coragem para a gente falar isso, porque a perseguição aos cristãos está na palavra também. Por causa do nome de Jesus, muitos serão perseguidos. É interessante só um adendo aí, porque quando nós falamos em perseguição, geralmente nós colocamos ela
extremo da palavra. Nós colocamos aqueles que são fuzilados e são, nós colocamos aqueles que são presos e são, nós colocamos aqueles que são deportados do país e são, mas nós precisamos também pensar nas perseguições sutis, que é diminuição justamente da propagação da palavra, através de leis, através de situações onde constrange, onde você não pode falar sobre determinados temas que a Bíblia Sagrada traz, respaldado como pecado. Então vai se limitando, e essas perseguições sutis são uma das perseguições mais perigosas, porque elas limitam o cumprimento profético. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer justamente isso, limitação dentro do contexto profético aí, da propagação do reino, de Deus. Então assim, nós precisamos estar atentos, porque cada vez que damos passos atrás, nós também contribuímos para que essa perseguição é verdade. Então, pastor, é necessário coragem, né? É necessário coragem manter a firmeza na verdade, né? Muitas vezes a gente quer falar a verdade e as pessoas não querem ouvir, mas é necessário que a gente continue falando a verdade, é necessário que essa palavra se cumpra, é necessário que, para continuar aqui o texto, né, que nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então é necessário que a gente fale a verdade. E como a palavra diz aqui, eu queria chegar até aqui, perseverar até o fim, para que a gente seja salvo, para que a gente possa estar junto com Cristo na sua segunda vinda, para que a gente possa ser realmente eleito por Ele, salvo, né? Porque todas essas coisas já estão acontecendo. Então, para que a gente possa ir para a conclusão, né, até devido do nosso tempo, eu acho que diante de tudo, o texto ele é bem vasto, dá para a gente ficar aqui dias e dias, né, falando sobre esse assunto, né? Mas eu queria que nós chegássemos a finalizar, e eu queria que ler um versículo aí, que ele está até fora, ele está aqui, o versículo é o versículo 27. O versículo 27, porque se você ler depois o Mateus 24, ele vai falar sobre vários temas, ele entra sobre a grande tribulação, né? Ele traz ali um panorama, né, do que está previsto, né? E isso é muito profético, e tem profecias que já se cumpriram, profecias que estão para se cumprir. Mas uma coisa que eu queria deixar para nós cristãos, para aqueles que estão aí talvez temerosos, talvez com medo, talvez um versículo para você, Mateus 24, 27, porque diz assim, olha, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Seria, dentro de todo esse contexto, a mensagem que Jesus deixaria como resposta. Não, um relâmpago ele surge quando você menos espera. O relâmpago ele é rápido e você só ouve o barulho, né, no trovão. Se você não estiver atento, você não consegue ver. Ou seja, nós cristãos precisamos estar atentos aos sinais, estar atento às circunstâncias, mas principalmente vigilantes nas nossas vidas, para que a volta do Senhor não possa nos pegar, vamos colocar assim, de surpresa, e você só ouvir falar. Eu ouvi falar que Jesus voltou. Jesus vai voltar,
Jesus vai buscar a sua igreja, vai vir o arrebatamento. Isso é uma verdade, estejamos nós atentos. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Suas considerações finais para a gente ir. Bom, meu amigo, minha amiga, nós aqui falamos um pouco da mensagem profética de Jesus, como o pastor Abias falou, tem muita coisa ainda, né, na sequência, que não daria tempo para a gente falar nessa live, mas eu deixo essa palavra final. Aquele que perseverar será salvo. Então que cada um entenda a necessidade de perseverar, de vencer todas as coisas da carne e aumentar a sua intimidade com Deus e viver em espírito com Ele. Buscar de toda maneira manter essa unidade, essa comunhão com Deus, essa ligação com Deus, para que quando essas coisas vierem, né, os tempos se abreviarem, que serão abreviados, a gente não esteja já do outro lado e esteja firme, perseverante, para que sejamos salvos. Essa é a grande questão, né? Porque a palavra diz aqui mais à frente que se foi necessário até abreviar os tempos para guardar aqueles que seriam salvos, para guardar aqueles que seriam salvos, porque tanta coisa errada vai virar certo, que se os tempos não fossem abreviados, eu acredito que nem aqueles que foram escolhidos se manteriam, porque o errado hoje vai virar o certo, já está virando, né? O que a gente aprendeu quando criança já está sendo invertido, o que a geração do meu pai passou para mim, né? Nós hoje estamos com bastante dificuldade de passar para os nossos filhos, bastante dificuldade. Por quê? Porque o mundo está conduzindo as pessoas para a perdição. O mundo está invertendo os valores da sociedade. O mundo está pervertendo as famílias, destruindo as famílias, atacando as crianças, mudando a cabeça das crianças enquanto são crianças. Então muita coisa está acontecendo para que essa palavra se cumpra. E aquele que perseverar diante de todas essas circunstâncias, contra um mundo pervertido, contra um mundo enganador, será salvo. São essas palavras que eu queria deixar, as últimas palavras antes do término da live. Amém. Esse é o serviço de capelania do CBMAN, né, que você possa nos acompanhar nas redes sociais, mas nos colocamos à disposição. Mande seu pedido de oração, entre em contato conosco, principalmente você, bombeiro militar, onde quer que você esteja, que a bênção do Senhor guarde a sua vida, esteja atento à palavra, leia a palavra, peça para que Deus fale com você, e eu tenho certeza que virá resposta e paz no seu coração todos os dias. Assim nós oramos e apresentamos a sua vida. Senhor, que tu possa continuar conosco. Guarda os nossos corações, guarda o coração daqueles que nos ouvem, Pai, e que a tua palavra, como uma semente, possa entrar em cada coração e possa gerar frutos, Senhor, frutos que permaneçam até a tua volta. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Grande abraço, querido, Deus abençoe.